Agora, um fato é fundamental e que nós temos que ter muito presente antes de começarmos a examinar quais foram efetivamente essas modificações. É que a contabilidade no Brasil e no mundo, a partir de agora, não mais se baseia em regras. A contabilidade agora baseia-se em princípios. Não existem mais normas que determinem como se deve fazer contabilidade. Né? O que significa isso de uma forma geral? A norma, a regra, ela pode ser modificada. Ela estabelece uma condição que é válida hoje e pode ser modificada amanhã com base no interesse, com base numa situação circunstancial. O princípio não se modifica, ele é válido hoje e será válido sempre. A contabilidade durante muitos anos no Brasil sempre foi regulada por regras, por percentuais, por normas. Então, por exemplo, se fazia provisão para devedores duvidosos durante algum tempo no Brasil, se estabelecendo um percentual de 3%. A provisão para devedores duvidosos é 3%. Sem se ter a preocupação se aquele número era suficiente, se ele não era muito, não era pouco, para atender a possibilidade de uma perda efetiva nos créditos da empresa. Por que era 3%? Porque 3% era o percentual que a Receita Federal admitia como despesa dedutível nas empresas. Agora, para algumas empresas aquilo poderia ser um absurdo em termos de valores provisionados, muito alto em relação às perdas históricas que essa empresa mantinha. Para outros poderia ser absolutamente suficiente para uma empresa que tivesse históricos de perdas significativos. A partir de agora, e já de algum tempo, esse percentual deixou de existir. E assim como a provisão para devedores duvidosos, também a depreciação que se estabelecia, por exemplo, que era 10% para móveis utensílios, não existe mais. Uma mesa pode durar numa empresa 10 anos, em outra empresa 3, depende da utilização, depende das condições em que esse bem do imobilizado esteja sendo aplicado no desenvolvimento da atividade da empresa. Portanto, não existe mais regras. Tudo é baseado no princípio. O princípio é depreciar. Por quê? Porque existe uma perda de valor econômico do bem de acordo com o quê? De acordo com a sua utilização. E se essa utilização varia de uma empresa para outra, eu não posso estabelecer uma regra que todos os bens devem ser depreciados a uma determinada taxa. Essa taxa tem que ser ajustada à realidade de cada caso, à realidade de cada empresa. Por isso se diz que a contabilidade hoje no Brasil, assim como no mundo, não mais se baseia em regras, e sim em princípios. Eu gostaria, diante de nós entrarmos especificamente na avaliação e na análise das modificações que foram introduzidas pela Lei 11.638, que a gente aprofundasse um pouco no entendimento e na razão dessa modificação do fim das regras e da base dos princípios. Nós temos, por exemplo, que o IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, as quais a lei preparou e deu o substrato legal para que fossem convergidas e harmonizadas com as normas brasileiras, se baseiam integralmente em princípios. Né? O que é o princípio? O princípio é a causa da qual procede todas as coisas, da qual procedem todas as coisas. O princípio é a origem dessas coisas. Os princípios são preceitos básicos e fundamentais de uma doutrina. Toda uma doutrina contábil, ela se baseia a partir do quê? Dos princípios fundamentais de contabilidade. Aqueles mesmos princípios que nós aprendemos lá no início da universidade, lá no início do nosso curso de Ciências Contábeis, e que a gente decora no início e depois, muitas vezes, ao longo do desenvolvimento da nossa vida profissional, a gente esquece. Agora, esses princípios são válidos, esses princípios são a base da doutrina contábil que é construída em cima deles. E a contabilidade hoje no Brasil somente levará em conta esses princípios na hora de determinar os procedimentos que deverão ser aplicados no desenvolvimento dessa atividade. E esses princípios, como eu já disse no início, a principal característica deles é que são imutáveis. Eles não se modificam com o passar do tempo, nem com o local aonde eles são aplicados. Essa imutabilidade dos princípios que permanece independente do local, independente da época em que são aplicados, é que traz um grande benefício à contabilidade, porque não vai depender do local onde eu estiver interpretando uma demonstração contábil. Esteja eu fazendo esse balanço aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar, o princípio que eu vou adotar para fazer uma provisão será o mesmo em qualquer um desses locais. Okay? Depois nós temos que a nova lei, a nova contabilidade e os IFRS, os princípios de contabilidade internacionais,
eles se baseiam nesses princípios, e a definição desses procedimentos e dos critérios de contabilização que são estabelecidos pela lei e pelas normas de contabilidade, somente os princípios devem ser considerados. Então, nada mais de regra, nada mais de norma, somente princípios. Isso é muito importante que a gente fixe. Vocês vão perceber isso na medida que nós comecemos agora a analisar quais foram essas modificações introduzidas pela Lei 11.638. Então, iniciando essas modificações, nós temos o primeiro artigo da Lei 6.404, que foi alterado, foi o artigo 176, que trata das demonstrações contábeis, trata do balanço. Esse artigo, na redação anterior, ele trazia a obrigatoriedade da elaboração da demonstração de origens e aplicação de recursos. Essa demonstração de origem e aplicação de recursos, que a grande maioria dos profissionais da contabilidade, e muito mais ainda dos usuários das demonstrações contábeis, não sabia fazer e muito menos entendia a informação que ela pretensamente transmitia. Era uma demonstração feita exclusivamente para entendimento de especialistas e não trazia informações práticas, inteligíveis e aplicáveis na interpretação das demonstrações contábeis. Essa demonstração foi substituída pela demonstração dos fluxos de caixa, né? Uma demonstração extremamente moderna, útil, aplicável e utilizável praticamente em todas as empresas. Ninguém mais hoje no Brasil pode administrar uma empresa, pode gerenciar e gestionar uma empresa se não trabalhar com fluxo de caixa. Esse mesmo fluxo de caixa é que será agora utilizado para compor o conjunto das peças das demonstrações contábeis em substituição à origem e aplicação de recursos. Ok? E o inciso 5º, introduzido no artigo 176, cria a demonstração do valor adicionado, ainda por enquanto restrita, ou seja, de elaboração obrigatória às companhias de capital aberto. Somente essas estão obrigadas a elaborar e a publicar a demonstração do valor adicionado. As companhias fechadas, ainda por enquanto, estão dispensadas da publicação desta demonstração. Também existe uma dispensa para a elaboração dos fluxos de caixa para aquelas companhias fechadas que tiverem patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões de reais, né? Elas estarão dispensadas da elaboração dessa demonstração de fluxo de caixa. Assim como já havia uma dispensa também para a elaboração e publicação da origem e aplicação de recursos para aquelas companhias que tivessem patrimônio líquido inferior a 1 milhão. A diferença é que agora não é 1, agora são 2 milhões, o limite para que haja a dispensa da elaboração e publicação dessa demonstração. Depois nós temos no artigo 177, que trata da escrituração, uma das alterações, até agora pelo menos, mais polêmicas e mais carentes de uma normatização e de esclarecimentos. Ela traz uma modificação absolutamente radical na contabilidade e na apuração do resultado tributário das empresas, que não foi até agora disciplinado. E isso deu margem, está dando margem a que os profissionais, a que os estudiosos da matéria façam interpretações de acordo com o seu entendimento. O que dizia o artigo 177 da Lei 6.404? Ele dizia que a companhia deveria observar em registros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nessa lei, as disposições de lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras demonstrações financeiras. O que significava isso? Isso aqui foi que logo em seguida, um ano depois da vigência da lei, gerou a criação pelo Decreto-Lei 1598 de 1977 do LALUR. O que significava isso? Significava que todos aqueles valores que não fossem dedutíveis para efeitos de tributação ou não fossem também tributáveis para efeitos de determinação do lucro real, da base do imposto, deveriam ser utilizados e lançados no LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Não poderiam afetar a escrituração mercantil. Então se fazia a contabilidade, se apurava o lucro contábil, o lucro que seria destinado à distribuição de resultado aos sócios, aos acionistas, e esse lucro depois seria ajustado e demonstrado, esses ajustes no LALUR, para se poder saber qual seria o valor de recolhimento do imposto, né? Essa era a redação que vigia até 31 de dezembro do ano passado.